Boa tarde. Boa tarde. Hoje cedinho aqui, ao contrário das nossas lives de poder que costumam ser tipo 5 da tarde, 6, 7, 8, dependendo se são presidenciáveis, políticos ou empresários, advogados, como o nosso convidado de hoje, que tinha uma agenda tão complicada que a gente optou por fazer às 2 da tarde. De qualquer maneira, essa live vai ficar aí no ar, no IGTV da Poder, no IGTV meu, e muita gente vai poder assistir depois. Bom, hoje é quarta-feira e antes de mais nada eu queria começar agradecendo a todos que vão passar por aqui. Mais uma live da revista Poder. E hoje eu vou conversar com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Ele foi um dos personagens da nossa edição de agosto. Ele tá aqui, ó. Conheço o Augusto há muito tempo e ele é um cara sui generis. Além de ser um excelente advogado, é um cara que circula, que gosta de festa, que gosta da noite. É casado com uma mulher super bacana, a Ana Cláudia Michels, que é modelo, hoje em dia ela é médica. Ele tem 3 filhos e é realmente um personagem sui generis. A gente vai falar sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre sistema judiciário e tantas outras coisas mais. Eu lembro que uma vez eu encontrei o Augusto, acho que foi no restaurante Paride, era na época daquelas delações e Odebrecht. Eu acho que ele era advogado naquela época da Odebrecht e ele falava que ele não aceitava cliente que fazia delação. Nunca esqueci isso. Mas antes dele entrar, vou falar mais um pouquinho. O Augusto é considerado um dos grandes criminalistas do Brasil. Ele é sócio fundador da Arruda Botelho Sociedade de Advogados. É mestrando em Direito Penal Econômico pela FGV, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele começou a carreira como estagiário do escritório do Márcio Tomás Bastos, um dos maiores criminalistas que o Brasil já teve. Ele foi ex-ministro da Justiça no governo Lula. O Augusto é conselheiro também na Human Rights Watch. É uma organização que defende e realiza pesquisas sobre direitos humanos. Tem filial em São Paulo desde 2014. Ele é também do projeto Inocência, Innocence Project Brasil, organização brasileira com o objetivo de enfrentar as condenações de inocentes no Brasil. Eu gosto muito desse lado do Augusto, todo engajado. Ele foi também um dos fundadores da ONG Instituto de Defesa do Direito de Defesa, chama IDDD, onde ele foi presidente por 3 anos e faz parte da diretoria há 16 anos. O Augusto integra também o projeto Rede Liberdade, criado em 2019 para defender pessoas e organizações alvos de violações de direitos fundamentais. Muito bacana. Vou chamar o nosso convidado. Mandetta tá aqui? Nossa, hoje tá bombado aqui. O ministro Mandetta, é outro, né? Ah, é um outro Mandetta, é um com o mesmo nome. O Renato Oschmann, que é nosso colaborador aqui também. E um monte de gente bacana nesse horário um pouco mais complicado, né? Vamos chamar o Augusto. Como vai o doutor? Não, minha querida, que bom ver você, ainda que por essa tela do celular. Você tá boa? Eu tô, e você, Augusto? Olha, eu tava assistindo a minha biografia, a minha introdução, eu fiquei cansado só de ouvir você falar o tanto de coisa que eu faço. Eu não sei onde é que eu arrumo tempo para fazer tanta coisa, mas eu tô bem, tirando tudo isso, eu tô bem. Augusto, tá dando tempo ainda para você ser pai de 3 filhos, ser casado com uma mulher incrível. E eu lembro que você gostava muito da vida noturna. É claro que agora a gente está em pandemia,
Mas você continua gostando? Nossa, tô com uma saudade maluca. Eu sou boêmio até o último fio de cabelo, sinto uma falta tremenda de sair à noite. O máximo que eu consigo fazer agora é sair para jantar, né? Que jantar já dá, uma vez ou outra em casa de amigos, mas eu tô sentindo falta de festa mesmo. Eu sinto assim que começar assim, a pandemia, ainda bem, a gente já está agora os números, eu vi os números hoje são tão é, esperançosos, né, Joyce? Depois de tudo que a gente passou, assim que tiver realmente seguro para poder, eu vou ser o primeiro a estar na rua e me aguardem, porque eu vou aproveitar tudo que a gente não conseguiu aproveitar esse tempo todo. Me chama, tá? Vamos junto. A coisa que eu mais sentia falta durante esse tempo que a gente ficou bem recolhido, não era em restaurante, não era nada. Eu tinha vontade de drinks, É, eu mas senti não de falta. bebida, não é bebida alcoólica. Eu queria drink. Eu acho que o drink, aquela mistura parece que remete a uma coisa assim. Enfim, né? Não Foi esquece duro. de me chamar quando você voltar para a Não, balada. te chamo, com certeza. Augusto, você está lançando um livro Iguais Perante a Lei, pela Tô, Planeta, né? tô. Que é uma espécie de manual da justiça para leigos. Isso. Bom, eu acho maravilhoso tudo que traduza para a gente essa complicação do mundo jurídico. Eu acho muito bem-vindo. Foi isso que te levou a escrever esse livro? Foi. Esse livro, na verdade, Joyce, ele parte. Eu tenho uma palestra que eu dou, a gente sempre tem aquela palestra coringa, né? Eu sempre me convidam para dar palestra, às vezes a pessoa fala, fala o tema que você quiser. E aí, para não ter que ficar preparando toda hora uma palestra, eu tenho uma palestra coringa que ela chama Desmistificando Folclore sobre o Sistema de Justiça Criminal. A gente tem uma série de folclores mesmo, né? De ideias pré-concebidas, mantras, assim, sobre o sistema de justiça, que às vezes a gente escuta e acaba repetindo e muitas vezes não condizem com a realidade. E aí, essa palestra, ela foi, digamos assim, o embrião desse livro. Aí eu juntei esses folclores que eu tento desmistificar no livro com uma explicação básica sobre o sistema de justiça. Por quê? Porque o sistema de justiça hoje em dia e os julgamentos, eles são discutidos e são acompanhados diariamente por absolutamente todo mundo, né? A justiça virou um tema que é um tema absolutamente do dia a dia, de qualquer roda de conversa, grupo de WhatsApp, mesa de bar, conversa de família. A gente discute decisão judicial, o acerto ou o erro da decisão judicial, como se a gente discutisse um assunto absolutamente comezinho. E não é, né? Assim, é um assunto, ao fim e ao cabo, é um assunto técnico. Então, o meu desafio nesse livro, e a minha vontade no livro, é justamente de explicar para o público leigo. As pessoas me perguntam, mas dá para o leigo ler? Não, é para o leigo, não é para o advogado. O advogado pode ler, porque também quem não é criminalista não conhece um detalhe ou outro da justiça criminal. Então, é voltado para você que gosta de discutir justiça, gosta de acompanhar julgamento, você entender algumas coisas básicas, a diferença de juiz e promotor, primeira e segunda instância, justiça federal, justiça estadual. Eu explico assim, sem juridiquês nenhum, da forma mais objetiva, citando exemplos do dia a dia, assim, para você. Eu até falo, brinco isso na introdução do livro, é para você sentar na mesa de bar e não passar vergonha, para poder discutir um pouco de justiça sem Tem o falar mínimo necessário. o mínimo necessário. É isso. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser aqui um guia de juristas, nada. É para você entender o básico. Augusto, por que você acha que virou tão pop o mundo do judiciário, hein? Hoje em dia é uma conversa normal, sabe? Todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo. A gente não sabe o nome dos ministros do governo, mas dos ministros do Supremo a gente sabe. Então, o que É, tornou esse mundo tão popular? tá. Tem uma série de fatores, mas um deles eu acho que é a pedra fundamental dessa espetacularização da justiça, que é a TV Justiça. Eu sou um crítico meio que isolado da TV Justiça. Eu sempre que falo sobre isso, eu apanho para burro, porque por mais que eu entenda a função da transmissão ao vivo dos julgamentos e a justificativa da lei, se você pegar o texto da lei, Joyce, você vai ver que a justificativa ela é verdadeira, ela é sincera ali. Preciso aproximar a justiça do povo, transformar a justiça em algo mais próximo e mais transparente. O Supremo é a mais alta corte do país, ela precisa mostrar seus julgamentos para a população. Ótimo, concordo também. Mas a partir do momento que você transmite ao vivo um julgamento, você não controla mais isso. E foi o que aconteceu.
Então, por mais que a ideia tenha sido boa, o resultado prático disso hoje em dia, tenho certeza, se a gente pegar os ministros que foram tão entusiastas dessa transmissão ao vivo lá na época da transmissão, na época do início da transmissão, hoje em dia eles devem se arrepender. Porque primeiro, e vamos usar aqui, eu gosto de usar exemplos, né? Se a gente pegar a Alemanha, França, Itália, 5, 6 ministros do Supremo, se entrarem num restaurante para jantar, ninguém vai reconhecer esses ministros. Se tiver uma mesa de advogado chato ali em Paris, é capaz que eles reconheçam. Aqui no Brasil, 3, 4 ministros do Supremo não podem nem sair na rua juntos, né? Então, assim, só esse fato já nos diz alguma coisa. A exposição... Nos Estados Unidos não é assim, Augusto? Nos Estados Unidos é um pouco mais parecido com o Brasil, apesar de que não há transmissão Sim. ao vivo. Não há transmissão ao vivo, mas a Mas imagem... eles são pop. Eles são. Nesse ponto, sim, eles são mais conhecidos do que o nosso, porque o Supremo americano ele tem um papel político que hoje em dia se assemelha um pouco mais com o papel político que o Supremo não deveria, mas assumiu no país a partir de hoje. Mas eu acho que, respondendo um pouco a tua pergunta, a TV Justiça ela é o embrião desse protagonismo, mas não é só a TV Justiça. Eu acho que o fato da justiça e dos julgamentos, de certa forma, terem se partidarizado, que é diferente de politizar, tá? Julgamento político a gente sempre teve e sempre vai ter. A gente tem uma justiça e um julgamento hoje em dia partidarizado. Acho que juntando essas duas coisas, a gente tem um componente e uma junção que faz com que a gente tenha esse cenário hoje, que é um cenário que prejudica muito a justiça, Joyce, prejudica muito a justiça e o judiciário. Você não acha que isso tem um pouco a ver com o interesse das pessoas pelos reality shows? Total. Aquilo ao vivo, a vida como ela é? Total, total. Eu vou te contar, por exemplo, te dou um exemplo pessoal. Eu tenho uma tia minha. Bom, na Lava Jato, eu atuei na Lava Jato desde as primeiras fases da Lava Jato e durante bons anos foi basicamente a única operação que eu trabalhei no meu escritório. Assim, eu praticamente me mudei para Curitiba. E eu tenho uma tia minha que quando não tinha fase da Lava Jato, ela me ligava brava, basicamente. Como não teve fase da Lava Jato sexta-feira? Porque a pessoa acompanhava a Lava Jato, ainda mais porque é sexta-feira, 6 da manhã, e aquela cena de um grande empresário, um grande político sendo preso, é meio que uma cena de um reality show, de uma série. Então, assim, não teve a Lava Jato na sexta-feira. Como assim não teve? As pessoas passaram a acompanhar como uma novelinha. A Lava Jato foram quase 100 fases, né, Joyce? É muita coisa. Assim, é mais do que... Assim, são várias temporadas de uma série. Se pensar que cada série tem, sei lá, 10, 12 episódios, gente, é uma série bem longa, né? Bem longa. Augusto, em um dos capítulos do seu livro, você fala que o Brasil é o país da impunidade. A gente ouve falar isso desde que a gente nasceu, né? O Brasil é o país da impunidade desde sempre, desde o começo, e a gente não tem chance de sair desse estigma? Olha, na verdade, esse é um dos... A gente acha que o Brasil é o país da impunidade, porque a gente tem a sensação de que o Brasil é o país da impunidade, mas o que eu tento desconstruir no livro é justamente mostrar como eu posso fazer a afirmação de que o Brasil é o país da impunidade, sendo que eu tenho a terceira maior população carcerária do mundo. Então, esses dois dados, eles meio que se excluem. Então, por que a percepção do brasileiro, e é uma percepção justa, de que a gente vive num país da impunidade? Qual é a causa dessa percepção honesta? Não é uma percepção. Apesar de ser uma percepção que ela não se sustenta em uma base numérica e na realidade dos processos reais, o que a gente pensa, Joyce, quando a gente solta esse bordão de que o Brasil é o país da impunidade, eu estou em tese pensando na cabeça do homem médio, no criminoso do colarinho branco, nos grandes políticos, com nos grandes certeza. empresários. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque, na verdade, para o verdadeiro cliente do sistema carcerário, não tem impunidade coisa nenhuma. Como é que você pode falar que o Brasil é o país da impunidade, sendo que o Supremo Tribunal Federal só nesse mês julgou, olha aqui, pessoas presas por furto de alicate, potes de requeijão e barras de chocolate? Que impunidade é essa que prende uma pessoa que furtou pote de requeijão? Porque a impunidade está ligada ao colarinho branco, que tem mais visibilidade. Então, assim, o diagnóstico, a frase, ela pode até não ter uma razão de existir, mas o diagnóstico é errado. A gente prende muito, só que a gente prende muito mal.
Então, justamente uma das tentativas do meu livro é você pegar esses mantras que você escuta. Ah, o Brasil é o país da impunidade. Mas impunidade aonde? Até bem pouco tempo atrás, nós éramos a quarta maior população carcerária do mundo. Hoje somos a terceira. Se a gente continuar no ritmo que a gente está, daqui a pouco a gente vai Nossa. virar a nada honrosa segunda maior população carcerária do mundo. Mas quem está preso? É o grande traficante? É o grande corruptor? Não, não é. A massa carcerária ela é formada pelo preto, pobre, primário, preso por crime sem violência. Para esses não tem impunidade. Esse vai ser preso e vai ficar preso o processo inteiro. Vai ser condenado e não tem Bom, esse é um absolutamente grande nada. erro, né? É um Esse é um grande complexo. erro. E É um complexo. por onde é possível começar a mexer nessa estrutura equivocada? Por onde começar? Pelo primeiro, democratizando o acesso à justiça. Joyce, a gente tem uma justiça que entrega esse desequilíbrio porque o acesso à justiça é desequilibrado. Enquanto a gente tiver pessoas que podem contratar, vamos usar o meu exemplo, eu tenho aqui um grande escritório de advocacia criminal, especializado em advocacia criminal e trabalho com grandes casos, com grandes operações. Eu dedico 100% do meu tempo a isso. Meus clientes vão ser extremamente bem cuidados aqui no escritório por uma equipe especializada nisso. Só que a grande massa das pessoas que respondem a processos criminais não tem este tipo de defesa. Então, é evidente que o resultado prático do meu trabalho, de um escritório que não é dedicado, que não é especializado nessa área, vai ser diferente. Então, a partir do momento que a gente democratizar o acesso à justiça, fazer com que todos tenham um mínimo de uma justiça e de um trabalho efetivo de justiça, a gente vai conseguir, pelo menos, ter um resultado. A Defensoria Pública, por exemplo, que faz um trabalho excepcional, um trabalho que tem que ser aplaudido e tem que ser incentivado. Infelizmente, não é incentivado pelo poder público. Não dá para você. O déficit na Defensoria Pública. Só para você pensar uma coisa: a Defensoria Pública de São Paulo, que é o maior estado em números do Brasil, ela passou a existir há pouco mais de 15 anos. Antes disso, a gente não tinha nem Defensoria Pública. Não existia? Não existia. A Defensoria Pública é de 2005, 2006. Então, assim, Mas como é que promotoria pública existia, né? sempre, obviamente, sempre. Então, como é que você pode dizer que a justiça ela é democrática, que o resultado de um processo é democrático, sendo que você não tem defesa para todo mundo? Então, se você quer realmente entender que essa sensação de impunidade parte do desequilíbrio da entrega da justiça, você precisa fazer com que absolutamente todas as pessoas tenham um mínimo de defesa digna. E da forma como está, não tem. Quem tem condição? E aqui, você sabe bem, Jorge, você me conhece, aqui não tem hipocrisia. Quem tem dinheiro, quem tem recurso, vai Sim. contratar um escritório como o meu, um escritório como de outras tantas pessoas, mas eu estou preocupado naqueles que não têm recursos. A esse sim é que a gente tem que voltar os nossos olhos, esse sim tem que ter uma defesa de qualidade para que ele consiga ter uma defesa efetiva, justa, para que a justiça se equilibre, porque ela é altamente desequilibrada. Augusto, e como sociedade? Porque a gente tem mania de delegar, né? Ah, não funciona porque esse não fez isso, esse não fez aquilo. O que a sociedade pode fazer para que a gente seja mais parecido perante a lei? Olha, primeiro a gente precisa entender, e eu vou falar exclusivamente da parte criminal, que é a parte que me toca, a parte que eu entendo, né? Nós temos uma sociedade que ela é estruturalmente punitivista, né? O judiciário é estruturalmente punitivista, mas a nossa sociedade é punitivista. A gente enxerga o crime e a gente enxerga o sistema penitenciário como, primeiro, a pena de prisão, por exemplo, ela é uma pena de vingança. Ninguém entende a pena de prisão como uma pena ressocializadora, que é a função da pena. A gente não manda alguém para a cadeia para se vingar. Por mais que você tenha raiva da pessoa que te roubou. E eu não estou retirando a tua verdadeira raiva, que você deve ter a hora que uma pessoa te roubou. Não estou retirando essa tua sensação. Não estou sendo censor de sentimento alheio. Mas o fato é que, do ponto de vista pragmático, a prisão serve para ressocializar. É uma punição? É uma punição, mas não é uma vingança. Punição é diferente de vingança. Mas na cabeça do homem médio, o que a prisão tem que fazer é se vingar. Por isso que a gente não se importa, quando eu falo a gente, eu falo, estou generalizando, mas é uma forma de exemplificar, generalizando, as pessoas não se importam com
o banho frio, a comida podre, o fato do preso dormir numa cela que deveriam caber 10 pessoas, quando na verdade tem 150, porque eu não estou nem aí. Ele fez coisa errada, ele roubou, tem que ir preso e tem que ficar lá sem condição nenhuma, numa condição subhumana. Por quê? Porque o que eu quero mesmo é jogar sujeira para debaixo do tapete. Só que esse raciocínio, Joyce, ele é, e eu não tenho outra palavra para usar, é burro. E por que esse raciocínio é burro? Porque uma coisa é mais certa do que o sol vai nascer amanhã. Uma pessoa que for presa, eu estou aqui na Vila Paulista, vocês estão vendo aqui o Conjunto Nacional, tá? Uma pessoa que roubar alguém aqui, roubar um celular na esquina da Augusta com a Paulista, daqui a 4 anos, mais ou menos, ela vai ser colocada em liberdade. Tá? A gente não tem pena perpétua, não tem pena de morte no Brasil, então vamos partir dessa premissa que ela é real. Uma pessoa que for presa hoje, daqui a 4 anos, ela vai voltar para essa mesma esquina. A pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: eu quero que essa pessoa volte melhor ou pior? Se a resposta for eu quero que essa pessoa volte melhor, saiba que a gente está fazendo tudo errado. Ao contrário, tudo ao contrário. A gente está fazendo de tudo para essa pessoa voltar pior. Então, assim, é um raciocínio tão burro virar e falar assim: eu quero direitos humanos para preso. Para quê? Bom, para quê? Para esse cara voltar melhor. Porque se esse cara daqui a 4 anos voltar aqui pior, ao invés de ele só roubar meu celular, ele vai me dar um tiro. Porque esse jovem que foi preso sem condição nenhuma de estudar ou de trabalhar e foi preso, e tem que ser preso, eu não estou defendendo a não punição. Aqui não tem, eu não sou abolicionista penal, eu defendo que tem que ser punido sim. Só que tem que ser uma punição que seja inteligente para a gente, porque essa punição que a gente faz hoje vai devolver daqui a 4, 5 anos um sujeito pior que se cometer um crime de roubo há 4 anos atrás pode cometer um latrocínio. Então, assim, perguntando o que a sociedade pode fazer, a sociedade precisa parar de ser extremamente populista num certo ponto e ser mais pragmática e pensar na eficiência. A gente precisa ser eficiente. Da forma como a gente está fazendo, é assim, é de uma ineficiência atroz. Meu filho, que é criminalista, fala que nem você, fala que nem você, e eu confesso que, quer dizer, a mim ele já doutrinou, mas é difícil, né? É difícil. Não é fácil porque a violência, Joyce, ainda mais para quem vive nas grandes cidades, a violência está na nossa porta. Não é uma construção fácil essa, porque a gente sofre no dia a dia a violência das grandes cidades. Mas, gente, mesmo sofrendo, não dá. Primeiro, não tem milagre. Não tem milagre. Não adianta a gente cair nessas conversas milagrosas, que muitas vezes a gente acaba caindo. Vamos resolver o problema da criminalidade aumentando penas. Eu falo, não adianta, gente. Tem que ser assim. A solução da criminalidade ela é multifatorial, ela é multidisciplinar. Não é simplesmente com um aumento de pena aqui, com aumento de prisão acolá, a gente vai resolver o problema, porque não vai. Então, não vamos acreditar em falsos profetas, em milagres, em soluções imediatas, porque, gente, é só pegar o histórico, pega os últimos 30 anos de política criminal que a gente tem no país, que solução milagrosa funcionou? Nenhuma. Augusto, nesses países mais civilizados, mais desenvolvidos, né? Esse sistema funciona? De resgatar o preso e devolver ele? Sim, em alguns países. Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, que está longe de ser um exemplo de o que funciona, porque é a maior população carcerária do mundo. Mas os Estados Unidos vem ano após ano desencarcerando. A administração Obama, por exemplo, em relação à política de drogas, iniciou uma revisão gigantesca das condenações por crimes relacionados a drogas. E colocar um monte de gente fora da cadeia por perceber a completa inutilidade de se prender determinadas pessoas ligadas a crimes relacionados a drogas. Pra você ter uma ideia do acerto dessa política, o Trump, que convenhamos, inteligência não é o forte dele, manteve essa política do Obama. Acho que é uma das poucas políticas que houve uma continuidade da administração Trump para a administração Obama. Ou seja, e aqui no Brasil, por exemplo, que vai na contramão, especificamente em relação à política de drogas, a gente só pensa em endurecer a política de drogas. A gente vai completamente na contramão. Joyce, para você ter uma ideia de números, em alguns estados, entre as mulheres, por exemplo, esse número é muito assustador. Você tem alguns estados do Brasil em que o número de mulheres presas, a causa da prisão atinge 60% relacionadas a crimes
de drogas. E não é que eu estou falando que 60% das mulheres presas em alguns estados por drogas são grandes traficantes. Não, é o pequeno traficante, é o usuário, é a companheira que leva para o companheiro que está preso num presídio uma pequena porção de droga. Não é efetivamente a pessoa que necessariamente estaria presa. 60% das mulheres em determinados estados estão presos por questões relacionadas a drogas. Assim. Essa era uma política, essa era uma postura que o Brasil precisava rever ontem, que o mundo inteiro vem mudando, até países aqui, nossos vizinhos, Uruguai, né? Vem alterando a política de drogas e a gente vem o quê? Com a completa contramão, prendendo cada vez mais o jovem, pobre, primário, muitas vezes usuário de droga, o pequeno traficante, achando que a gente vai resolver alguma coisa. Não vai. Triste isso, né? Muito. Muito. Voltando ao assunto dessa coisa pop, esse espetáculo pop da justiça, você acha que finalmente, então, as transmissões ao vivo deveriam ser. Não devia ter mais? Acho que é um caminho sem volta, não dá. Eu, pessoalmente, acho que deveria parar. Acho completamente impossível que na prática isso aconteça. Até porque tem um número, Joyce, que eu acho mostra tanto o que a televisão faz com as pessoas. É uma pesquisa da GV, tá? Não é... Tudo que eu falo é alguma pesquisa, todos os números que eu dou são números que vêm de algum órgão ou pesquisa absolutamente confiável. Essa é uma pesquisa de doutorado da GV que diz o seguinte: depois que começou a ser transmitido o julgamento ao vivo do Supremo, o voto dos ministros aumentou em quase 30%. O que significa que seu voto aumentou? O tamanho do voto. Vamos imaginar o seguinte: o voto do ministro tem 10 páginas, tá? Ele vota lá por escrito, chama acórdão isso, certo? O acórdão do ministro tinha 10, 15 páginas. A partir do momento que os julgamentos começaram a ser televisionados, o voto do ministro passou a ter 16, 17 Para ele páginas. ficar mais tempo no ar. Quanto mais tempo votando, mais tempo você fica aparecendo na televisão, gente. Porque é normal, vaidade é normal, não tem problema ser vaidoso. Eu gosto de aparecer na televisão também. Não é demérito aparecer na TV. Mas olha o impacto disso na justiça. O voto dos ministros ficou maior, porque quanto mais tempo votando, mais tempo aparece na TV. Então, querer dizer agora que a TV Justiça vai acabar é impossível. Porque por mais que tenha causado tudo que causou, o ministro tem vaidade. E eu também tenho vaidade, é normal. Eu acho que agora já é. Augusto, foi por causa lá de Curitiba que foi essa virada? Não, começa antes. Começa no Mensalão, eu acho. O primeiro grande caso televisionado pelo Supremo e acompanhado principalmente por TV aberta, vamos pegar a Globo News. Assim. A Globo News transmitindo os votos, o primeiro caso na história que a gente tem é o Mensalão. Eu acho que esse é o início da espetacularização da justiça, que aí depois você começa a ter grandes operações da polícia. Não começa, as grandes operações da Polícia Federal já aconteciam antes do Mensalão. Mas esse acompanhamento pela televisão começa no Mensalão, você tem um arco ali das operações subsequentes ao Mensalão, e aí o ápice disso vem com a Lava Jato, que aí, como a gente bem já disse, vira uma série, né? É uma série com várias temporadas, né? Temporadas ruins, que nem série, temporada mais fraca, temporada mais animada, novos personagens, morre um, né? Igualzinho, gente. Mutatis Mutante é uma série, foi realmente uma série. 100 fases, são 100 episódios. Roteiro que não acaba mais. Ai. Augusto, vamos falar também de outro assunto que está bem vive na pauta, né? Que é a regulamentação da mídia. Uhum. Por que vira e mexe esse assunto volta à tona? Desde que eu entrei na Folha de São Paulo em 86 já se fala disso, acho que devia se falar antes. Você é a favor dessa ideia? Não sou favorável a essa ideia. Eu acho que a mídia ela tem formas de se autorregulamentar, como já faz hoje.
com a figura de ombudsman, figura de conselhos, conselhos plurais, como a Folha faz. A Folha teve uma renovação do conselho agora brilhante, super bacana, e a Folha sofre críticas, como outros jornais sofrem críticas também, conseguem absorver e modificar, e você pode ter críticas de um lado e críticas de outro. Eu acho que o papel de regulamentação da mídia tem que ser feito pela própria mídia. Eu acho que você tem, obviamente, regramentos que precisam ser feitos de concessão de espaços públicos, que isso é outra coisa, é bem diferente de regulamentar, né? A concessão de espaços públicos, que o governo ainda tem direito de regulamentar, é totalmente diferente de regulamentar conteúdo. Acho que assim, não é papel de absolutamente ninguém do que a própria mídia regulamentar o conteúdo do que ela fala. Você pode, no máximo, estipular espaços de acordo com critérios ali completamente cartesianos, ali sem qualquer beneficiar um lado ou outro, mas limita-se por aí. Até porque a imprensa tem, como qualquer outro setor da sociedade, uma limitação que é a lei. Então, a regulamentação da mídia ela já está expressa na lei. Se o jornalista ultrapassar o limite da liberdade dele de opinar, de noticiar, tem a lei. Tem a lei para impor esse limite. Eu não vejo qualquer razão para qualquer outra regulamentação ou limite dos que já existem. E, sinceramente, Joyce, toda vez que eu escuto de novo essa palavra, vamos regulamentar, por que se volta nesse assunto? Assim, para mim é algo totalmente datado, e volto a te dizer o que eu disse no começo aqui dessa resposta. É papel da própria mídia se autorregulamentar. Existe uma discussão mais atual, que eu acho que essa sim precisa ser feita, com esses novos formatos de mídia alternativa e as novas formas de comunicação, que não são propriamente de mídia tradicional, como disparos em massa através de grupos de WhatsApp, outras formas de canais de YouTube, etc., que também a utilização da palavra regulamentar me causa uma certa preocupação. É preciso que se faça o que se vem fazendo especificamente em relação a fake news, por exemplo. É preciso que se faça o que vem se fazendo, se discutir a matéria, porque é algo completamente novo. Por isso que, quando se tentou, no passado recente, se editar leis, por exemplo, para regulamentar o que é e o que não é fake news, a gente foi tão mal sucedido. A tentativa de se tipificar no Código Penal, que houve uma tentativa recente, de criminalizar e falar o que é fake news, foi um fracasso, porque é uma discussão muito profunda, muito difícil de fazer, que ela tem que ser extremamente plural. A academia se discute com especialistas, coisa que nós não fizemos. Houve uma proposta de um texto que era muito, muito, muito ruim, mas a gente precisa se adaptar a novos formatos, a novas realidades e a novos problemas. Mas é se adaptar com base no quê? Com base no consenso, com base ainda que dentro da divergência, numa conversa e numa discussão que envolva absolutamente todas as pessoas que precisam estar envolvidas, e não numa regulamentação que venha de cima para baixo, quem quer que seja, quem quer que esteja em cima ou quem quer que esteja embaixo. Então, eu sou bem radical em relação a isso. Você esbarrou também em redes sociais, né? Você falou um pouco. Teve um deputado, Daniel Silveira, que foi preso depois de publicar um vídeo onde ele fazia críticas aos ministros do Supremo. Como é que a gente difere liberdade de expressão da atuação criminosa de propagação de ideias contrárias à ordem institucional? Essa pergunta eu recebo ela com uma frequência enorme, Joyce, e eu vou responder ela da forma... pode parecer rasa, mas assim, eu quero ser bem objetivo, porque a resposta dela e a compreensão das pessoas é muito importante. Qual é o limite da liberdade de expressão? É a lei. A lei. Não existe outro limite que não seja a lei. Você pode falar o que você bem entender, contanto que você não ultrapasse o limite que a própria lei impõe. E o que a lei impõe? A lei impõe, por exemplo, que você pode criticar veementemente quem você bem entender. Criticar uma pessoa física, uma empresa, um governo, etc. Se você ultrapassar os limites, por exemplo, que a lei estipula com relação aos crimes contra a honra, você está sujeito às penas
da lei que regulamenta os crimes contra a honra. Se você entende que é preciso retirar um governante do poder, um ministro do poder, é preciso que se mude a forma de governo de um país, ótimo, você pode fazer isso da forma como você quiser e se manifestar na rua com cartazes dentro dos limites que a lei impõe. Você pode propor que quem quer que seja o governante saia do governo. Você não pode propor que isso seja feito à força. Esses são os limites que a lei impõe. Então, não há aqui outra interpretação que não seja a lei que já existe. A liberdade de expressão, ela não é absoluta. A liberdade de expressão jamais pode ser absoluta porque tem critérios específicos que a lei já diz aonde esse limite esbarra. E especificamente você citou o Daniel Silveira. É curioso, né? A minha posição como advogado, mas hoje também como comunicador, né? Eu, além das redes sociais, eu hoje sou colunista do UOL, fui da CNN, então eu me manifesto publicamente sobre vários temas. E é engraçado, eu sou uma unanimidade, porque eu apanho dos dois lados, o que eu acho bom até, senão eu estou fazendo meu trabalho bem feito, principalmente quando eu me manifesto sobre um tema jurídico. O Daniel Silveira, que é um deputado que ideologicamente eu não tenho qualquer proximidade, muito pelo contrário, foi uma prisão que eu entendi ilegal. Assim como o Roberto Jefferson, que também não é um deputado que tem nenhum alinhamento ideológico com o que eu penso, eu também entendi que a prisão dele era ilegal. E eu tenho que me manifestar dessa forma. Porque a minha análise ela é técnica, não importa, a lei é uma só, eu não faço distinção. Não existe a lei para quem eu gosto e a lei para quem eu não gosto, a lei para quem eu votei e a lei para quem eu não votei. E no momento que eu faço essa minha manifestação, seja entendendo que um decreto de prisão ele é correto, ele não é correto, eu faço essa manifestação observando os limites da lei. Se eu virar e falar assim, esse ministro do Supremo que prendeu ou não prendeu essa pessoa é um completo de sei lá, e xingo a pessoa, acho que ele tem que ser preso, e vou lá e vou retirar esse cara à força, eu ultrapassei o meu limite do comentário sobre a expressão. Eu estou sujeito às penas da lei. Então, gente, não tem muita... não tem muito segredo. Você pode se expressar. Eu acho, Augusto, que está faltando um esclarecimento público mais constante sobre isso. Eu acho que falta uma comunicação, como sempre, né? Como sempre, o grande problema é a comunicação. Falta muito, concordo com você, Joyce. Falta muito, até porque a gente está num momento tão polarizado e tão belicoso que qualquer comunicação, se é de uma pessoa que você já tem algum preconceito, automaticamente você já enxerga essa comunicação como algo que já não vai te agradar. Né? O diálogo ficou tão difícil hoje. Eu entendo que a gente está num momento polarizado, que às vezes é difícil dialogar mesmo. Mas, gente, não dá para ser sempre assim. Né? Tá difícil nesse momento, mas a gente vai passar esse momento e, gente, a sociedade precisa e o Brasil precisa de um momento de calma. Não dá para viver desta forma polarizada em 2022, em 2023, em 2024. O Brasil precisa caminhar, a economia precisa caminhar, o Brasil precisa voltar nos trilhos. Não dá para a gente continuar dessa forma. Faz muito mal fisicamente para todo mundo, faz muito mal para a economia, faz muito mal para o país. A bem da verdade, isso não faz bem para ninguém. Né? Não faz bem para ninguém. Ninguém está ganhando. Ninguém está ganhando, exatamente. Ninguém. Augusto, você é muito forte no Twitter, né? Eu acho que é a rede social que você mais se dedica. É que eu mais gosto. Quanto tempo por dia se avalia que você se dedica ao Twitter? Hoje em dia, assim, bem menos, até porque, vou contar uma intimidade, eu e a Ana Cláudia, a gente está se vendo muito pouco, por questões profissionais. A Ana está fazendo residência, eu estou trabalhando feito um louco, e a gente tem 3 filhos. Então, o tempo livre que a gente tem em casa, a gente realmente está se policiando para ficar livre. Então, eu tenho feito uma coisa que eu, em 22 anos de advocacia, eu pouquíssimas vezes fiz, que é largar o meu celular. Porque eu vivo de emergência, você sabe. Então, assim, eu não posso largar o celular.
Então, eu não ponho o celular no silencioso. Eu ainda não cheguei nesse nirvana de deixar... Desligar o celular eu nunca vou poder fazer na minha vida, isso eu já sei. Eu Eu acho que sou uma pessoa... advogado que nem você não pode deixar. Não Não, existe, né? não. Desligar o celular nunca vou fazer. Deixar no silencioso eu ainda não consegui. Mas o que eu consigo fazer é deixar o celular longe de mim e eu desligo as notificações. Se acontecer alguma coisa grave com algum cliente, a pessoa vai me ligar, obviamente. Então, ligação, obviamente, eu saio correndo e atendo. Mas fora isso, eu procuro ficar longe do celular. Então, a gente tem... Não é uma coisa fácil, gente, eu vou falar. É um exercício super difícil de fazer, mas eu estou tentando fazer. Então, respondendo a tua pergunta, eu tenho me dedicado cada vez menos a minhas redes sociais, porque eu estou com menos tempo, basicamente. Você ficou super feliz quando o Milton Nascimento começou a te seguir no Twitter, né? Muito, porque eu sou da música brasileira, Milton Nascimento, assim, acho que é a pessoa que mais me acompanhou. Eu escrevi isso porque no Caminho de Santiago, que você sabe que eu fiz, a gente já conversou sobre isso. O Caminho de Santiago, a música do Milton Nascimento foi a que mais me acompanhou. Eu resolvi fazer uma coisa que é ouvir, que é coisa que a gente não faz muito mais hoje em dia, né? Que é ouvir discos inteiros, assim, na ordem do disco, né? Porque hoje em dia tem essa coisa de Spotify, que você Poder coloca lá. escolher, né? Você vai no shuffle ali, você nem vê, você escuta uma música de cada artista. E vamos pensar que quando a pessoa vai lá e faz um disco, um álbum, tem uma ordem lógica, cronológica. Faz sentido porque ele colocou a primeira música tal e a última tal. E a gente nunca mais escuta um disco da primeira à última música. E com o Milton Nascimento eu fiz isso. Eu peguei a discografia dele e fiquei ouvindo durante semanas, né? Que eu caminhei quase 40 dias. Então eu fiquei muito contente quando ele me seguiu. Que outra pessoa pública você gostaria que te seguisse? Não sei, que pergunta difícil. O Obama. Vamos fazer uma pezinha. O Obama eu adoraria que me seguisse. Sou um fã do Obama. Da Michelle Obama, mais ainda. A Michelle Obama, eu pararia a minha semana inteira só em comemoração se ela me seguisse. Gostei. Já ganhou os votos de muita mulher, hein? Eu gosto muito dela. Augusto, e a pauta da semana, que é o Pandora Papers? Eu até escrevi sobre isso, né? Então, do ponto de vista criminal, como você vê o fato do ministro Paulo Guedes e o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, manterem contas declaradas no exterior, mas com o cargo que eles ocupam? Isso é crime de interesse ou não? Do ponto de vista criminal, não tem problema nenhum. Nenhum. Eu até escrevi isso. Nenhum. A conta é declarada, ele cumpriu a obrigação legal de declarar, ele cumpriu a obrigação legal de comunicar ao Conselho de Ética. Então, neste ponto, não tem qualquer irregularidade. Pode haver uma irregularidade criminal, e eu estou colocando isso no pode haver uma irregularidade criminal, se tiver havido alguma movimentação da conta. Em relação ao presidente do Banco Central, ele afirmou que não teve. Paulo Guedes ainda teve uma resposta um pouco ainda incerta sobre a movimentação ou não. Se houve movimentação enquanto ministro da Economia, pode, em tese, haver alguma implicação criminal. Por enquanto, zero. Do ponto de vista de conflito de interesse, a situação é diferente, Joyce. Tem uma lei específica, na verdade, são 2 regramentos específicos que regem isso, do conflito de interesses, e só o fato de Paulo Guedes ter alterado um regramento específico que rege as offshores, neste ponto, eu já acho que ele infringiu, sim. Há um conflito de interesses, porque ele aumentou o limite específico. Beneficiando a ele próprio, né? Mesmo não havendo benefício, ele pode usar essa justificativa, não me beneficiou, não importa. Beneficia a modalidade, a estrutura que ele usa. Então, só por isso já há um conflito de interesses. Portanto, neste ponto, eu acho que há um erro, há um conflito de interesses e há aí uma apuração e eventual punição que precisa ser feita. Do ponto de vista criminal, até as informações que nós temos no momento, não há nada que se possa falar em crime. Augusto, a gente corre o risco de ter uma mulher dirigindo a OAB São Paulo, que é a Dora Cavalcante, eu já entrevistei ela aqui, foi muito bom. E a gente corre o risco também no Rio, não é o risco, é a possibilidade do Rio ser governado por um ex-dirigente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz. Como que você vê esses 2 casos? Nossa, eu vejo com uma alegria tremenda. A OAB de São Paulo, assim,
é surreal a gente pensar que a maior seccional da advocacia brasileira, que é a OAB de São Paulo, nunca foi presidida por uma mulher, sendo que as mulheres são maiorias na advocacia. Então, assim, é incompreensível mesmo imaginar que estamos em 2021 e nenhuma mulher presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil. Realmente eu não consigo entender. Então, eu acho que é passada a hora de uma mulher assumir a presidência da OAB. A pré-candidatura da Dora não é a pré-candidatura que eu apoio, então, para deixar bem claro aqui, para ser transparente, eu acho que a Dora ela preenche de longe os maiores requisitos para ser uma brilhante presidente da Ordem. O presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, fez uma gestão que houve críticas à gestão, houve também avanços, eu acompanhei esses avanços, pessoalmente apoiei a gestão de Felipe Santa Cruz, tenho certa, eu não vou dizer dificuldade, até porque isso não foi a primeira vez que isso aconteceu, de pessoas que foram primeiro para a OAB para depois tentar um cargo público, não vejo problema nisso propriamente, até porque quando uma gestão é muito bem feita, naturalmente ele possa ter visto novos horizontes, até porque ele sempre deixou claro que teria esse interesse. Não sou próximo da política do Rio de Janeiro para fazer uma avaliação de que candidato seria o ideal, mas posso afirmar que a condução da presidência nacional da OAB pelo Felipe Santa Cruz foi muito boa. Você participou daquele programa na CNN, né? Sim. Um curto espaço. Sim, 3 meses. Não foi tão curto assim, viu? Vou falar que deu trabalho. Deu trabalho. Eu fiquei 14 anos na Folha, então 3 meses. E o que você aprendeu lá, nessa experiência? Nossa, olha, eu aprendi bastante. Primeiro eu aprendi a fazer televisão, né? Que assim, foi um susto, porque me ligaram numa quinta-feira, no começo da pandemia, quando eu tinha saído de casa, eu comecei a ler, eu leio muita notícia de fora, e eu comecei a ler New York Times, Guardian, jornais de fora, e também, obviamente, as notícias aqui no Brasil já estavam bem avançadas, e eu falei, gente, isso aqui vai dar um problema, isso aqui é grave mesmo, e virei para minha família, virei para minha mãe, e falei, gente, vamos embora de São Paulo, porque isso aqui em algum momento vai fechar isso daqui, como está fechando no mundo inteiro, isso aqui vai fechar. E aí fui para o interior, e estava no interior tranquilo já, uma semana, e aí recebo uma ligação numa quinta-feira, oi, Augusto, tal, aqui é da CNN e tal, eu queria que você assumisse o lugar da Gabriela Prioli no grande debate. Eu falei, nossa, quando? Amanhã. Eu falei, gente, não, amanhã. Falei, amanhã não, obrigado. Falei, adorei o convite. Mas consegui empurrar até segunda-feira, não é que eu consegui enrolar muito. E primeiro desafio foi esse, por exemplo, o Caio Coppola, que as pessoas acham que eu sou obrigado com o Caio, pelo contrário, tenho uma relação com o Caio, tinha durante o programa e continuo tendo, enfim, não falo com ele faz tempo, mas enfim, nossa divergência é apenas ideológica, não mais do que isso. O Caio, por exemplo, ele fez mais de 10 programas piloto para participar do grande debate. Me jogaram dentro do estúdio. Mas isso você se viraria bem. Eu não estou falando desse tipo de desafio. Eu quero dizer desafio. O que você aprendeu com toda a confusão? Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei, assim, a confusão, Joyce, eu vou te responder de uma forma bem mundana. Xingado na rua eu já era. Então, assim, eu só passei a ser mais xingado. Então, isso também não é uma coisa que foi uma grande diferença na minha vida, porque eu, sendo advogado criminalista, tendo trabalhado muito tempo com o Márcio Tomás Bastos, a advocacia criminal não é algo muito popular, ser xingado já era. Então, isso não mudou muito. Me ensinou ou reforçou uma coisa muito importante, que assim, a importância de você saber que divergir e debater nem sempre é ganhar. Isso é uma coisa que, por mais que eu sempre tivesse isso no meu subconsciente, o feedback mais legal que eu recebia do programa, sabe qual era? Quando a pessoa chegava lá no meu Instagram, no Twitter, falava, Augusto, eu te acho um idiota. Eu não penso igual a você, discordo em tudo que você pensa, mas nesse ponto específico aqui, sabe o que eu parei para pensar? Sabe que você tem razão? Eu vou ler melhor isso que você falou,
ou vou... Você tem algum texto para me mandar? Pô, você falou... Ah, isso para mim, Joyce, era a vitória Já da minha valeu. participação. A vitória da minha participação. Um cara que não gosta de mim, não pensa como eu, mas eu fiz aquela pessoa naquele tema específico de falar, olha, esse cara pode... Convenhamos, é fácil, entendeu? Quem pensa como eu, quem concorda com as coisas que eu falo, ele vai continuar falando. Agora, você plantar uma semente, e não é nenhuma questão de convencer, porque, volto a te dizer, não é a minha intenção, nem era a minha intenção, convencer do contrário. Eu não estou ali cumprindo o papel, não sou candidato a nada, não estou ali. Simplesmente eu estava ali Você falou uma comunicando. coisa agora, você não é candidato a nada. Você não vai ser candidato a nada? Eu sou candidato sou ao Conselho Federal da OAB, isso eu sou. Eu sou da chapa do Conselho Federal da OAB. Isso eu sou super candidato. Pré-candidato, perdão. A chapa não está Não, inscrita fora ainda. isso. Não, Cargos públicos. não, eu não tenho essa A Flávia intenção. Luffy, a Flávia que estava aqui já te lançou para ministro da Justiça. Eu não... Mas aí não é candidato, aí é de fé, calma. Você não... Aí vamos lá, aí é outra Então coisa. tá bom. Aí é outra coisa. Qual candidato a presidente você aceitaria ser ministro da Justiça? Olha, qualquer candidato a presidente da República que tivesse, sinceramente, um plano de fazer efetivamente uma reforma verdadeira no sistema de justiça. Obviamente eu tenho minhas preferências ideológicas e partidárias, mas eu não sou sectário ao ponto de abrir mão de um projeto de justiça que eu acredito. É um projeto de justiça que precisa revolucionar a justiça. A justiça brasileira, Joyce, ela é ineficiente, ela é atrasada, ela é ineficaz. E eu, sinceramente, aqui alguém falou, qualquer um menos o Bolsonaro. Realmente, ser ministro da Justiça, e aqui eu tenho que ser transparente, ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro eu jamais seria. Mas eu não sou sectário ao ponto de não aceitar o desafio de transformar a justiça brasileira. Nesse ponto, eu não. Acho que agora tem uma super pergunta aberto. que cabe aqui. Num artigo que você escreveu para a Folha um tempo atrás, você fala da essência da justiça. O que é exatamente isso? Olha, a gente precisa entender que, primeiro, o que eu já disse aqui no começo, a gente precisa ter uma justiça mais equilibrada, onde todos consigam acessar a justiça de forma mais rápida. Isso é urgente de se fazer. E número 2, a gente precisa ter uma justiça mais rápida. É impossível que a gente... E essa é uma das causas da sensação de que o Brasil é o país da impunidade, é que a justiça é uma justiça extremamente lenta. É impossível entregar o resultado de uma justiça daqui a 10, 15, 20 anos. Isso é impossível para quem está pleiteando algo na justiça, é completamente vexatório para quem é vítima. Você não pode ser vítima de um crime hoje e saber que a pessoa que te roubou, a pessoa que te agrediu, vai ser julgada daqui a 10 anos. É impossível isso. Isso é completamente vexatório. Então a justiça brasileira ela precisa ser mais rápida. Só que não dá para a gente solucionar a questão da lentidão da justiça da forma como pretende se solucionar. Né? O que a gente pretende fazer, as propostas que se pretendem fazer para transformar a justiça mais rápida, são sempre voltadas para diminuir o número de recursos, dizendo que, geralmente, quem atrasa a justiça somos nós, advogados. Né? Os advogados e seus recursos protelatórios, são sempre essas as imagens. Né? O advogado apresenta muito recurso. Na verdade, enquanto a gente, Joyce, não fechar a porta de entrada da justiça, vai ter uma justiça mais rápida. Não adianta aumentar o número de tribunais, aumentar o número de juízes, de defensores públicos, de promotores, se a gente não diminuir o número de processos. E a gente só faz isso a partir do momento que a gente começar a incentivar formas alternativas de se solucionar conflitos. Se a gente não tiver formas alternativas para que a população não precise judicializar os seus conflitos, e como é que você faz isso? Justiça consensual, justiça restaurativa, arbitragem. Tem várias formas para fazer com que a pessoa não entre na justiça contra alguém. Formas mais rápidas, menos custosas. Então, esse seria um plano de revolucionar a justiça brasileira que eu estaria disposto a fazer. Porque
tentar coisas paliativas, milagrosas, que é o que a maioria das pessoas propõe, isso seria chover no molhado, e para isso eu não largo a minha advocacia nem pensar, porque é o que realmente eu sou apaixonado, que é o que eu sei que gosto de fazer, que é advogar. Falando na sua advocacia, se você tivesse que escolher os principais casos que você trabalhou, que você defendeu, que marcaram a sua carreira, fala de alguns. Olha, advogado, assim, por questões éticas e de sigilo, eu não posso falar sobre todos os casos, mas de casos públicos que eu posso falar, que são conhecidos publicamente. Eu trabalhei basicamente, Joyce, em todas as grandes operações da Polícia Federal dos últimos 20 anos. A Lava Jato me marcou muito, porque, primeiro, foi um caso extremamente marcante para o Brasil todo, né? Então, foi um caso que eu me dediquei extremamente durante vários anos. Foi um caso em que eu tive grandes vitórias, mas eu tive também grandes desafios profissionais, de trabalhar para grandes empresas e dentro de um processo que envolveu uma série de pessoas. Foi um aprendizado muito grande. Mas os casos em que eu mais aprendo mesmo, e que eu não vou dizer aprendo do ponto de vista legal, mas que eu mais aprendo do ponto de vista humano, são as dezenas, centenas de casos pro bono que eu atendo desde que eu me conheço por gente, basicamente, né? Desde que eu sou estudante de direito, eu fundei, eu faço parte de conselhos e até hoje integro uma série de organizações que prestam serviço gratuito para pessoas que não têm condição de contratar um advogado. Então, esses casos do dia a dia que eu atendo gratuitamente aqui no escritório são os casos do ponto de vista humano que eu aprendo diariamente, que eu convivo com pessoas que realmente precisam de uma mão, precisam de uma ajuda nos diversos projetos, tanto no IDDD, quanto no Innocence Project, na Rede Liberdade, no Cala a Boca Já Morreu. São tantos projetos, eu fico falando dos projetos que eu faço parte, eu até me canso de tanta coisa, mas são nesses casos que eu vejo a justiça muitas vezes sendo feita ali na nossa frente, e é muito bonito, me dá uma alegria muito grande e me faz ter toda vez certeza de como eu escolhi a profissão certa e como eu sou feliz na profissão que eu faço. Augusto, foi muito bom estar aqui com você. Eu tenho medo agora do Instagram, que eles voltaram a cortar a gente depois de 1 hora, de repente cai. Voltou. Então, normalmente eu tenho falado quando eu estou falando Puma. Então, eu não quero ser pega de surpresa antes de te agradecer, dizer que foi muito bom, acho que ajudou a esclarecer mais um pouco, embora eu continue achando que um projeto enorme de comunicação seja necessário para... Vou mostrar o livro aqui, ó. Ótimo! Igual Esperante a Lei, amarelão. Única cópia que eu tenho, ó. Editora precisa me mandar mais, que eu fala para mandar um para mim, tá? Eu vou pedir aqui, Paulinho, pede um livro para mim. A gente pede, é Planeta, né? Planeta. Pode deixar. Então, eu queria te agradecer, foi muito claro, muito didático. Eu adoro quando todo mundo entende o que o nosso convidado está falando. E com você foi bem assim. E foi bom te ver, tá? Obrigadíssimo pelo convite, Joyce. Eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, conversar. Ainda bem que essa pandemia está quase acabando e vai todo mundo ficar bem. Adorei ter vindo aqui, foi um prazer conversar com você e com todo mundo aqui que te segue. Um beijo e boa tarde para todo mundo, gente. Bom trabalho. Tchau, obrigada. Tchau, querida. Tchau. Nossa, foi uma conversa excelente com Augusto Arruda Botelho. Gostei muito, acho que foi didático. Falamos de coisas interessantes, necessárias, extremamente necessárias sobre a justiça brasileira. Obrigada a todos vocês e amanhã tem mais.